Bom dia, iremos começar agora o nosso Jornal Rural. E para iniciarmos a nossa conversa de hoje, traremos uma cultura muito importante para nossas vidas, a pimenta. Ela, que possui uma grande demanda no mercado estimada em 80 milhões de reais ao ano, e que tem impulsionado o aumento da área cultivada e o estabelecimento de agroindústrias, tornando o agronegócio de pimentas doces e picantes um dos mais importantes do país. Bom, e para falar mais sobre ela hoje, estamos aqui com dois convidados especiais, o técnico agropecuário Jonas Freitas. Bom dia, Birabona. É um prazer estar aqui para poder falar dessa cultura que é tão importante para a nossa sociedade. E também temos o nosso agricultor convidado, Ferdinando. Bom dia, eu vi o repórter Birabona, bom dia ao técnico Jonas, um prazer estar aqui também. Eu agradeço a presença de ambos aqui, ambos são muito importantes na nossa matéria de hoje, pois hoje mostrarei para vocês mais detalhes sobre a produção dessa cultura. Começando com o nosso técnico Jonas, que é especializado na cultura da pimenta. Jonas, o que o senhor tem a dizer para quem se interessa em plantar a pimenta e não sabe qual cultivar escolher? Bom, com certeza a preferência deve ser as cultivares mais resistentes, por elas serem uma das alternativas mais eficazes para evitar possíveis doenças que atacam a pimenteira. O senhor teve alguma dificuldade em escolher a cultivar para plantar em sua fazenda? Assim, para ser sincero, no início eu não tive nenhuma dificuldade, porque antes de começar a cultivar, eu pesquisei informações com amigos meus em relação à pimenta, inclusive foi com eles mesmos que eu comprei as sementes, então não tive muita dificuldade não. Porque caso acontecesse algum problema em relação a elas, eu ia me informar com eles, então foi simples no início. O processo utilizado na plantação que o senhor realizou em sua fazenda foi o transplantio? Foi, eu usei o transplantio sim aqui na minha fazenda. É porque conhecemos a pimenta e sabemos que ela pode ser plantada por outros métodos também, certo? Sim, a cultura da pimenta ela tem diversos tipos que pode ser plantada, entre elas até a semeadura direta. E por que o senhor escolheu justo a cultura da pimenta para o seu plantio? Bom, eu me interessei pela cultura da pimenta, por influência de amigos também, e pelo fato dela estar vindo crescendo muito no mercado consumidor, né? Hoje em dia ela vem sendo consumida como alimento, que é por acaso é um alimento muito saudável, e como decoração, que vem crescendo no mercado também. Não foi por Mas. esse fato que eu, Pode continuar. pode dizer, Mas no caso do senhor, o senhor cultiva pimenta para alimentação ou apenas para ornamentação? Na minha cultura aqui, na minha fazenda, eu uso a pimenta, por enquanto, só para alimentação. Mas quem sabe com o crescimento do desenvolvimento aqui, eu possa vir a integrar também na decoração, né? Bom, e no plantio do senhor, quais as cultivares o senhor escolheu para plantar? Bom, aqui na minha fazenda eu planto 4 culturas diferentes, que é a pimenta bode, pimenta malagueta, a pimenta de cheiro e a pimenta do rei, que é muito famosa, né? Bom, que bom que deu certo para o senhor, viu? Porque de acordo com alguns comentários que recebemos agora dos nossos telespectadores que tentaram plantar a pimenta e não conseguiram por conta de relações do solo, porque o solo não era fértil o suficiente ou não se encontrava na condição ideal. O que nos leva para outra questão muito importante. Senhor Jonas, o senhor que é especializado nessa cultura, qual o solo ideal para a produção de pimenta? Bom, o ideal que eu costumo recomendar é que sejam solos profundos, leves, férteis e bem drenados. Mas, como sabemos, toda cultura tem seu espaçamento e entre uma planta e outra para o plantio. Qual espaçamento o senhor recomenda? No campo é recomendável que o suco seja de 30 a 40 centímetros de largura e em média 20 a 25 centímetros de profundidade, com distância de 80 centímetros. Já para o plantio em vasos, a dica é que, assim como o seu berranteiro, se compre mudas de produtores experientes. Mas e quanto às covas? A pimenta exige um cuidado específico para suas covas? Há necessidade de covas apenas para os cultivos nos quais não são feitos os sucos. O tamanho delas varia de acordo com o tipo de embalagem de muda, se é bandeja ou saquinho.
mas o padrão que os produtores utilizam geralmente é o de 20 por 20 centímetros. Ok. Ô senhor Fernando Berranteiro, o senhor já realizou o transplante dessa cultura? Poderia explicar para a gente como foi feito na sua fazenda? Ah, sim. É o seguinte. Eu fiz o transplantio da seguinte forma. Eu analisei as plantas da pimenta que tinham uma altura mais ou menos de 10 centímetros ou que apresentavam 5 a 6 folhas. Então, a partir daí, eu vendo elas que já estavam no ponto, levei para o campo e plantei lá. Bom, mas nesse processo, quais os cuidados o senhor tomou com as plantas? Ah, esse é um ponto importante, porque esse momento é um que a planta é mais sensível, né? Então tem que ter cuidado é, tem que ter cuidado com as raízes no momento de retirar do tubete. Tem que também ter cuidado com a irrigação para não ficar encharcado o local e a poda. Também que é muito importante com ela for, com o decorrer do desenvolvimento dela para potencializar mais ainda, né? Então, Senhor Jonas, o senhor é como isso. especialista nessa cultura, o senhor recomendaria o ato da poda para a pimenta? Com toda certeza. A poda é recomendável após o período de frutificação e no caso de colheitas contínuas, como é o exemplo do nosso colega. Essa prática geralmente é feita logo que a produção cessa, porque vai estimular o rebrotamento e a produtividade de plantas. Bom, em relação à irrigação, porque no nosso Brasil há regiões como a nossa, do Nordeste semiárido, que sofre com longos períodos de estiagem. Por isso é importante o ato da irrigação. Para a irrigação dessa cultura, que método o senhor recomenda? Quanto a isso, o método que eu mais indico é o sistema de gotejamento, porque além de gastar menos, também ajuda a diminuir bastante os problemas com fungos no pimentão, fazendo também com que o produtor tenha menos gastos. Mas já em relação à produção, a pimenteira produz quanto tempo mais ou menos por ano? A pimenteira pode produzir por vários meses, mas isso depende de condições favoráveis, como temperatura, fertilidade e variedades da espécie utilizada. Em geral, a colheita leva de 60 a 70 dias após o transplantio. Já em locais de temperatura mais elevada, por exemplo, o desenvolvimento da pimenteira é mais rápido. Bom, mudando um pouco o foco da nossa conversa de hoje, a pimenta também possui diversos benefícios à saúde, como o alívio de dores e inflamações respiratórias e circulatórias, além de controlar o nível de colesterol e ajudar no combate ao câncer. O senhor, como técnico especializado, confirma essa informação? Sim, a pimenta tem uma substância chamada capsaicina, que é antioxidante e também pode prevenir a produção e induzir a apoptose, que é a morte celular programada em células de câncer de próstata e de outros tipos de câncer. Bom, senhor Fernando, o senhor já sabia dessas propriedades benéficas quando resolveu plantar a cultura da pimenta? Sim, eu já tinha conhecimento em relação a isso, porque eu tinha visto em revistas falando sobre isso. Aliás, outra curiosidade sobre a pimenta que eu venho notado é que ela tem uma enzima chamada endorfina, que no caso ela tem a capacidade de saciar a fome, o que pode vir ajudar muitas pessoas que estão, por exemplo, em dieta, né, no caso. Bom, Parece que eu já conhecia senhor assim. Fernando, é sabido que a cultura do pimentão sofre com muitas doenças e pragas, o que gera também uma grande utilização de agrotóxicos, gerando também problemas. O senhor já resolveu esse problema usando apenas os usos de agrotóxicos ou com alguma alternativa? Sim, eu passei por muitos problemas já em relação a agrotóxicos, porque, tipo, um exemplo de uma praga que atacava muito aqui o pimentão é o oídio. Aí, nesse caso, eu fiz o quê? Eu fiz a implementação de produtos químicos para matar, só que a partir disso, fizeram análises na minha produção e relataram altos níveis de agrotóxico. Então, a partir daí, o valor do comercial dos meus frutos caíram muito em relação a isso, né? Porque o mercado não vai querer comprar um produto desse. Então, a partir daí, eu estou optando agora, procurando informações em relação a medidas alternativas para poder ter um produto saudável e que volte a ter valor no mercado. Olha, seu berranteiro, eu tenho uma fórmula que pode lhe ajudar bastante no problema com o ídio, por exemplo. Uma doença que ataca bastante essa cultura. Ela consiste em melaço de cana, farelo de arroz e água. Basta você misturar 100 litros de água com 100 kg de farelo de arroz e 3 kg de melaço de cana. Mistura bem tudo isso
e deixe essa mistura fermentando por 2 dias com a utilização de bombinhas para oxigenação dessa mistura. Para aplicação em lavoura, você dilui essa mistura em proporção de 5% e a aplica 2 vezes na semana na plantação. Rapaz, muito bom saber disso. No final dessa entrevista, assim, eu pode passar a receita desse medida alternativa para mim, porque eu realmente achei muito eficaz, porque realmente o oídio vem sendo muito cruel em relação à cultura. Muito bom saber. Com certeza, eu anoto tudo e te mando um e-mail. Obrigado. Bom, senhor Jonas, existem outros métodos para combater a doença que não necessitam necessariamente do tratamento químico conhecido como agrotóxico. Bom, é muito importante quando se trata de doenças no pimentão, o produtor agir de maneira rápida, ou seja, sempre que observar sinais de ataque, agir retirando as partes das plantas infectadas para evitar sua propagação. É importante também que seja realizado um manejo de cultura adequado, como a eliminação de restos culturais, cuidados com plantas daninhas que possam servir de hospedeiras para doenças, buscar plantas e sementes de variedades resistentes, etc. Muito interessante, senhor Jonas. Mas e para pragas? Como o senhor falou antes, também existem pragas nessa cultura. Para elas, existe algum método alternativo além da utilização dos métodos químicos? Existe sim, Birabone. Por exemplo, a utilização de inimigos naturais como o ácaro rajado, que pode ser combatido com a utilização de ácaros vermelhos, pulgões, que podem ser combatidos com o uso de joaninhas, fungos guinados e trips, combatidos com o ácaro Stratiolaleps. Como vocês puderam notar, existem muitas variedades de métodos alternativos para combate de pragas de pimentão. Esses que eu poderia passar a tarde inteira citando para vocês. Bom, após terem tomado todos esses cuidados, chegamos então ao ponto de colheita. E como temos o agricultor, vamos perguntar a ele, como o senhor costuma realizar o processo de colheita em sua plantação, senhor Ferdinando? Bom, a colheita aqui já faz um tempo que eu venho utilizando dessa forma. Eu passo, primeiro, quando ela chega no ponto de colheita, no caso, né? Eu vou com a minha equipe, eu vou, recolho elas da planta e deixo elas no chão. A partir daí, passa uma segunda equipe, que é a responsável por levar ela para feiras ou para a indústria, para produção de geleia, picante, essas coisas, entendeu? É assim que eu produzo. Olha, seu boiadeiro, mas essa não é a maneira mais adequada de se fazer essa colheita, não. Isso pode dar bastante prejuízo para sua plantação. E é por quê? O que eu gostaria de Bom, saber? de acordo com a Emater, a forma adequada de se fazer a colheita do pimentão é com cuidado, evitando danos mecânicos, bem como a exposição ao sol e à chuva. A colheita manual é muito indicada. A pessoa que vai colher, passa com caixas plásticas limpas, bem sanitarizadas. Se essas caixas não puderem ir diretamente para o mercado, elas podem ser encaminhadas para o local onde a seleção dos pimentões será realizada. Esse local deve ser limpo, sombreado, seco e ventilado. As caixas que forem utilizadas para a colheita do pimentão devem ser limpas diariamente e serem utilizadas apenas para a colheita de pimentão e serem armazenadas em locais limpos. Para lavar as caixas, se é utilizado sabão líquido neutro, podendo ser borrifado nelas ou esfregados com escovas. Já para a sanitarização, é feita com solução de cloro com concentração de 100 a 220 ppm, no qual deixa as caixas imersas por 10 minutos. Só um segundo que o som. Sim, realmente é muito bom saber disso, senhor, que essa técnica eu realmente não utilizava e o que acabava acontecendo é que eu tinha muitas perdas no momento da colheita. Talvez seja por isso. Agora eu vou passar a utilizar esse o que o senhor falou, que provavelmente vai me trazer mais Com lucros, né? certeza trará. Obrigado. Obrigado. Como eu já disse antes, o início da colheita pode ser feito de 60 a 60 dias após o plantio. E para reconhecer que esse pimentão está no ponto de colheita, basta observar se eles estão bem engranados, com consistência firme e coloração brilhante. Interessante, Sim. realmente. O senhor Ferdinando, o senhor tem um local para embalar o pimentão após a colheita? Então, até agora, na minha fazenda, eu não tenho um local adequado para isso. No que eu faço no momento é só fazer a colheita e os outros responsáveis que levam. No caso, eu não tenho isso ainda. Mas eu gostaria de ter. Quais são o que é necessário para isso? É muito importante o senhor providenciar um local desses
bem rapidamente, pois ele ajuda a evitar danos físicos e contaminações microbiológicas do seu produto. Esse local deve ser bem arejado, ter boa iluminação, possuir cesto de lixo, ser bem organizado, ter bancada de seleção confeccionada com material plástico, metálico ou madeira revestida para evitar danos aos frutos, ser mantido em ótimas condições de higiene, ter local apropriado para armazenar embalagens e caixas e ter lavatório para as mãos. Entendi. Muito bom, realmente é muito bom saber disso. Eu fico agradecido pelas informações que o senhor está passando para mim aqui. Inclusive, eu vou passar elas para outros amigos meus que fazem o mesmo que eu. Bom, Muito muito bom. bom mesmo compartilhar sempre as informações, né? Mas após a colheita chegamos ao ponto de transporte para comercialização, para o fruto que vai chegar à mesa ou à indústria. Mas enquanto ao transporte, senhor Fernando, como o senhor realiza esse processo? Bom, na questão do transporte, eu até então não era muito envolvido, porque minha participação era sempre relacionada a plantar, fazer os manejos da cultura, e na questão da eu só fazia a colheita e deixava até os outras pessoas me pegarem, né? Porque eu vendia. Então, mas a partir de agora eu vou ter mais um cuidado com relação, como o técnico Jonas falou, né? Deu para perceber que a higiene e os cuidados são muito importantes para isso, então vou passar a utilizar essas técnicas. E não só na cultura do pimentão, mas em todas. Isso garante que ocorram menos perdas na produção. Sim, Bom, é a isso aí. entrevista está realmente boa, extremamente informativa. As informações foram de grande riqueza sobre a cultura da pimenta e que muitos produtores que estão nos assistindo no momento agradecem por essas informações e eles vão provavelmente muito aplicar em sua plantação. Mas, infelizmente, o nosso horário está chegando ao fim. Deixo aqui meus agradecimentos ao nosso técnico de agropecuária, Jonas Freitas, que participou aqui hoje voluntariamente desta live, em benefício a todos que estão necessitando do trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom falar sobre assuntos que beneficiam nossa sociedade. E estou sempre à disposição para voltar, se preciso, e falar sobre qualquer outra cultura que esteja interessado. Realmente, todas as pessoas envolvidas na agropecuária nordestina agradecem por todas as suas informações, Sr. Jonas. E também devemos agradecer ao nosso agricultor Fernando Berranteiro, que disponibilizou do seu tempo em sua produção para nos passar informações de como ele trabalha. Que nada, foi um prazer, muito bom em relação às informações que eu ganhei aqui. Passei para vocês também como é a minha produção. É uma pena, né, que os senhores não puderam vir aqui na minha fazenda por conta da isolamento social. Em relação, eu gostaria muito que vocês viessem aqui para poder ver as plantas de perto, experimentá-las no caso também. Ia ser muito gratificante para mim. Mas ainda continua sendo muito importante aqui. Muito obrigado. Olha, agradeço o seu convite e após todo esse período talvez eu vá visitar o senhor, hein, porque eu adoro pimenta. Mas então, concluindo Pode por vir, hoje, tá de porta aberta. meus telespectadores, eu peço que tenham um bom dia, desejo a todos uma ótima semana e agradeço a todos que estiveram até aqui. Muito obrigado, tenham uma boa tarde de hoje.